essa aula eu vou corrigir duas análises aqui que o mercado forneceu pra gente. Então, aqui, primeiramente, essa entrada eu não entraria de acordo com o limite do preço. Então, a base vai ser isso, que eu não entrei por causa do limite do preço. Ó, vamos lá. Então, a gente tem aqui esse paviozinho vermelho, certo? E esse pavio, se a gente analisar, se a gente jogar lá para trás, ele foi rejeitado, ele rejeitou de entrar nesse lote vendedor. Se a gente for ver esse lote vendedor, quem que ele é? Ele é a primeira vela do lote. Então, se a gente for marcar aqui o corpo e o pavio e jogar lá na frente, a gente vê que é um limite do preço, porque ela fez o que? Conseguiu romper, pelo menos o corpo, se já rompeu o corpo do lote, já é válido, porém é uma análise mais fraca. Foi por um dos motivos que eu não pegaria essa operação. Então, ó, conseguiu romper, conseguiu confirmar com a vela da mesma cor. Ou seja, a gente tem um limite do preço porque esse pavio tocou aqui no canal de referência e não conseguiu romper o canal de limite. Então, a gente teria uma análise de compra somente por esse motivo. Então, a gente não vai analisar só isso, a gente tem que analisar o cenário por completo. Então, vamos ver o que mais ajudaria a gente fazer essa operação de compra. A gente tem então o limite do preço, a gente tem uma alternativa de fazer uma compra, porém ele já conseguiu, ó, ele não conseguiu na verdade rompeu aqui e confirmar. Na verdade, ele só rompeu com o corpo e depois confirmou, que fica uma análise de limite do preço mais fraca. Então, o que mais? A gente tem que ver se tem liquidez para compra e para venda. Então, como a gente entrar comprado, a gente teria que ver se tem liquidez para compra. Então, vamos lá ver. Vamos ver se esse pavio aqui... Primeiramente aqui, na verdade, falei errado. Se a gente for analisar, esse pavio... Opa! Ele já fez uma expiração de preço, ou seja... Oh, caramba! Já fez um finalzinho de taxa aqui, ó. Cadê? Ó. Já fez o final de taxa, mesmo com gap, tá? Se a gente for fazer essa vela certinha, ó. A gente sempre analisa a vela atual perante a vela anterior. Se a gente coloca aqui uma marcação na abertura, a gente vê que essa vela nasceu errada. Essa vela terminou errada, na verdade. Ó, essa vela, na verdade, era para terminado aqui em cima. Mas do mesmo jeito não influenciou muito, porque continuou sendo um final de taxa. Continuou sendo uma vela expirada. Então o primeiro ponto foi esse, vela expirada. E também, se a gente for ver, a gente vai analisar esse pavio, a gente vai colocar esse pavio lá atrás. Se você for ver, ele tocou simetricamente junto com esse pavio. Então, sempre que toca pavio simétrico nessa mesma direção, ou seja, nessa mesma direção, ó, não foi uma transferência. Transferência é basicamente isso daqui, ó. Quando a gente tem aqui e, por exemplo, toca aqui embaixo e depois toca aqui. Na verdade, fiz errado. Ó. Transferência seria se fosse assim, ó. A gente ter aqui rompimento e a gente ter outro pavio aqui simétrico da mesma cor. Ó, então, esse pavio aqui seria uma transferência, porque ó, ele transferiu aqui, essa parte ele rompeu e transferiu aqui na outra parte. Aqui não, é uma desinstalação, porque ó, ela tá na mesma direção, ó, na mesma linha. Ela não fez aqui, ó, não tá aqui, depois rompeu e também fez aqui a transferência de pavio. Não, ela fez aqui na mesma linha os pavios simétricos, ó, tá na mesma linha, na mesma direção. Então, aqui a gente tem uma desinstalação, que seria uma desinstalação, seria uma retirada de pavio. Ou seja, esses dois pavios aqui não existem mais. Então, a gente não pode pegar a expiração de compra, porque a gente tem uma expiração de preço aqui, e esses dois pavios aqui não existem mais. Então, a única liquidez que teria aqui seria essa. Porém, esse pavio já não existe, então ela conseguiu eliminar. Porque também, ó, na verdade, esse pavio ele também já foi desinstalado. Já fez uma retirada, então a gente não tem liquidez para compra. Então a gente não poderia comprar aqui. Também vamos ver na venda. A gente tem liquidez para venda? Vamos lá ver. Ó. Vamos ver. Primeira liquidez de venda é aqui.
Porém, se a gente for analisar esses dois pavis, ele já faz uma retirada. Ó, ele faz a retirada. Ou seja, como se fosse esses dois pavis aqui não existissem mais. Se esses dois pavis não existem mais, ele faz o quê? Ele faz essa velinha aqui de comando, que seria uma vela que não deixou pavio aqui na sua abertura. E quando a gente tem uma vela de comando, lembra que eu falei? Tudo que tiver atrás dele, não de liquidez de venda, não vai ser trabalhada mais. No caso, a gente teria essa liquidez e essa liquidez. Aqui teve outro comando, então tudo que tiver atrás dele também não vai ser trabalhado mais. Então, se a gente for ver, a partir do comando aqui para trás, não tem mais nenhuma liquidez de compra. Ó. Você teve vela verde aqui e não teve nenhuma liquidez de venda para trabalhar aqui. Então, a gente poderia ter uma leitura de call novamente. Porém, de novo, a gente não pegaria por esse motivo. Primeiro, que o rompimento do lote foi um rompimento fraco, porque ele só rompeu o corpo e confirmou. Ó, rompeu somente o corpo, depois confirmou. Ele não rompeu o pavio e depois confirmou. Só rompeu o corpo, confirmou. É um limite do preço, só que é um limite do preço mais fraco. E outra coisa, esse pavio já desinstalou aqui nesse pavio. E mais para trás, ó, esse pavio já desinstalou nesse pavio. Ou seja, a gente não tem liquidez para compra. A gente não poderia pegar essa operação de compra. Então, bora para outra análise aqui, ó. Vamos ver essa daqui, o que aconteceu. Então, primeiramente, o que eu estou vendo? Primeiramente, a gente vai analisar esse pavio dessa vela verde. Se a gente for ver esse pavio, ele já conseguiu ser rejeitado nesse lote de compra. Então, ele não fez conexão com a compra, ele rejeitou de entrar com a força compradora. Se ele rejeitou, a gente vai analisar o que? A vela que rompeu esse lote de compra. Então, rompeu e confirmou. Fez um rompimento e confirmação, a gente tem o nosso limite do preço tipo 1. Então, limite do preço do tipo 1, a gente tem leitura para fazer essa venda. Porque rejeitou, essa vela rejeitou nessa vela. Se aqui, ó, vamos dar o um exemplo aqui. A gente tem aqui a marcação que é no corpo e no pavio. E se essa vela aqui, ó, se essa vela verde tivesse feito isso, ó, o corpo dessa vela conseguisse ficar travado no pavio, seria uma leitura mais forte de fazer essa venda. Porque a gente teria uma leitura de limite do preço e teria uma leitura de transferência. Quando o corpo ou o pavio daqui consegue ficar simétrico com o pavio desse lote, a gente poderia ter uma análise muito mais forte. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem que fazer uma análise completa. A gente não opera a setup sozinho. A gente tem que utilizar tudo que eu ensino no meu curso e no meu YouTube aqui a favor. Então, se você quiser entrar no meu curso, é só me chamar no WhatsApp, que tá R$27. No final do mês não, no dia 1 de outubro, eu já vai estar R$37. Então, vou aumentar R$10 aí, porque já tô ajudando muito a galera. Então, bora lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a rejeição na compra. Então, certo? Esse pavio aqui rejeitou de entrar na compra e é um limite do preço porque ele rompeu e confirmou. Então, aqui a gente teria a leitura para venda. O que melhorou essa análise? Se a gente for olhar para trás, essa vela aqui do rompimento, se a gente olhar para trás aqui, ela fez conexão com esse lote de venda. Conseguiu conectar com esse lote de venda. E também a gente tem esse lote de venda aqui. Só que esse lote de venda aqui, ele já foi mitigado, ele já foi trabalhado. Porque se a gente for marcar aqui, ó, as duas extremidades, ela já foi rompida aqui, ó. Lá conseguiu romper para cima e conseguiu romper para baixo. Ou seja, se tem um rompimento assim, para cima e para baixo, esse lote já foi mitigado. Esse lote de venda que a gente tem aqui, ó, ele não vai mais influenciar aqui no preço futuro. Então, o único lote de venda que a gente tem que fez conexão de verdade foi esse. Porque, ó, se a gente for analisar, ó, vamos ver. A gente for marcar as duas extremidades, ele foi rompido para cima. Então, rompeu para cima e não conseguiu romper para baixo. Ó, você viu? Ele retraiu, mas não rompeu. Teria que romper com o corpo para baixo. Ó, teria que fazer um rompimento assim, ó. Aí você vai falar para mim, ah, mas ele já conseguiu romper aqui e depois rompeu para cima. Não, o lote de venda, ele tem que ser rompido primeiro para cima
e depois para baixo. E se fosse um lote de compra, primeiro para baixo e depois para cima, sempre desse jeito. Também não importa quantas vezes foi rompido aqui para cima, se não rompeu para cima e para baixo, esse lote de venda aqui, ele ainda é válido para a gente. Na verdade eu marquei errado. Vamos ver aqui, ó. O lote é daqui até aqui, na verdade. Que já fez uma vela de reversão. Então, o lote é daqui até aqui. E do mesmo jeito, ó, ele não foi trabalhado. Ele não conseguiu romper para cima e para baixo. Então, esse lote é válido. Esse lote vai influenciar para a gente no futuro. Então, a gente pode fazer a nossa marcação. E essa vela faz conexão com o lote vendedor, com a força vendedora. Então, a gente pode jogar o mercado para baixo. Ele já conectou com a força vendedora. E também, que mais? Já rejeitou aqui nesse lote de compra, fazendo o limite do preço. Fez limite do preço com o cor de vela, que seria fez conexão com a venda. A gente tem leitura de jogar o mercado para baixo. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver se a gente tem liquidez para o mercado, tanto para alta e tanto para baixo. Como a gente quer fazer uma operação de venda, a gente tem que ver se tem liquidez de venda para ser trabalhada. Então vamos lá. Qual que é o primeiro pavio do fechamento que a gente encontrar aqui? A gente olhou para a esquerda aqui, não é liquidez de venda. Aqui temos a vela vermelha, então a gente tem essa liquidez de venda aqui. A gente teria, a gente teria essa liquidez de venda aqui e essa liquidez de venda aqui. Só que essa liquidez de venda, ela já foi trabalhada, porque já rompeu com o corpo. Se ela já rompeu com o corpo, ou seja, essa liquidez aqui de venda não vai influenciar mais no futuro. O que vai influenciar é somente essa, porque ela não foi trabalhada ainda. E se a gente for ver, tem mais. Não tem, porque a gente tem um comando aqui. E todo comando, lembra? É um segurança da loja. Segurança da loja, ou seja, vai proteger as liquidez de venda. Então, a gente tem uma liquidez de venda aqui, só que ela não vai ser trabalhada porque o comando ela conseguiu proteger essa região. Ou seja, liquidez de venda a partir daqui, a partir do comando para trás, toda a liquidez de venda que estiver aqui não vai ser trabalhada mais. Então, a gente tem o que? A gente sobrou essa liquidez de venda aqui, então o mercado ele pode vir buscar aqui. Então o mercado tem espaço para fazer uma venda. A gente tem que ver também se tem liquidez na compra. Vamos ver. Se a gente olhar para a esquerda, aqui a gente tem esse paviozinho aqui, ó. Então esse pavio é uma liquidez de compra. Então lembra o seguinte, toda liquidez de compra, toda liquidez a gente tem que ver na parte do pavio do seu fechamento da vela. Então, fechamento da vela, pavio do fechamento. Então aqui também, fechamento da vela, pavio do fechamento. Então, é só lembrar o seguinte, toda a vela vermelha, o pavio aqui de baixo é o pavio do fechamento, é uma liquidez. E toda a vela verde, o pavio aqui de cima, é uma liquidez de compra. Então, o mercado também pode fazer uma velinha verde, porque ele tem liquidez para ser buscado. Então, tem essa liquidez e teria essa liquidez, mas na verdade fez um comando. Fez uma vela careca aqui. Fez uma vela que não tem pavio na sua abertura. Ou seja, tudo que estiver para cá, do comando para trás, não vai ser trabalhado mais. Tem essa liquidez de compra, porém tempo segurança. Então, não vai ser trabalhada toda a liquidez de compra que estiver atrás do comando. Então, a única liquidez de compra que sobrou foi dessa vela aqui. Então, teria espaço para o mercado fazer uma velinha verde. Porém, com todas as confluências, que seria aqui, o limite do preço conseguiu fazer conexão com a venda. Então, a gente poderia também, ó, teria liquidez para venda e também teria liquidez para compra. Então, a gente poderia pegar aqui no limite do preço. Então, tocou aqui no limite do preço, seria o ponto mais ideal, porque tem liquidez para compra. Ó, tocou aqui no limite do preço, que seria na abertura da vela do lote, a gente poderia fazer essa operação aqui de venda tranquilamente. Então, a aula de hoje foi isso. Se você quiser entrar no meu curso, está apenas R$27, que eu vou aumentar em outubro, vou aumentar para 37, então corre lá, que essa oportunidade é única. Então, bora para a próxima aula.